Amados irmãos e irmãs, um bom dia. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Joel, no capítulo 2. Vamos ler desde o versículo 23 em diante. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida, a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a seródia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Sabereis que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá, depois, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Vamos orar. Amado Deus, querido Pai, no grande e maravilhoso nome do Teu Filho Jesus, nós nos encontramos reunidos mais uma vez. Clamamos pelo Teu socorro, pela Tua ajuda, para que ao lermos estes textos, Teu Espírito Santo nos leve a meditar, a refletir, a interpretá-los e aplicá-los à nossa vida, Senhor. Nós precisamos tanto, Senhor, da ajuda do Teu Espírito, nesta hora, aqui neste lugar, para que nós não venhamos olhar a Tua palavra de maneira superficial. Nós queremos, mais do que olhar para a Tua palavra, queremos que ela nos sonde, que ela penetre, que ela possa ir lá no fundo da nossa alma. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor, mais uma vez. Que nós possamos ter a real visão do profundo significado daquilo que é a Tua palavra. Por isso, nós precisamos da ajuda do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, oramos. Pois bem, meus amados, estes textos aqui fazem parte de uma grande profecia da Bíblia. Posso dizer que talvez uma das profecias mais importantes para a igreja nesse tempo. Nós sabemos que muitas profecias, elas têm um cumprimento inicial e um cumprimento final. Essa profecia, vocês vão perceber claramente, ela teve já o seu cumprimento parcial, porém não teve o seu cumprimento final. Para isso nós temos que olhar com muito cuidado os textos aqui, examinar sabendo que é uma profecia. Nós não podemos fazer nenhuma outra forma de interpretação que não seja aquilo que realmente ela quer nos dizer. Então vamos meditar com muito cuidado.
Se vocês observarem, desde o versículo 23 até o versículo 27, nós temos uma parte. Como eu disse, esta profecia, ela tem duas partes. Uma constitui um cumprimento inicial e outra um cumprimento final. E como eu sei disso? Você também saberá. Porque nós temos que examinar a palavra de Deus de maneira hermenêutica, observando as leis da interpretação. Nós não jogamos a palavra de Deus para o ar e vamos observar onde que ela cai. Nós temos que observar, perceber pelo Espírito de Deus, e mesmo assim, com a eterna ajuda do Espírito Santo, nós sabemos que a Bíblia, como um livro sagrado, ela é constituída de leis, e existem também outras leis, que chamamos de leis da interpretação. E por causa dessas leis, nós não podemos interpretá-la ao nosso bel prazer. Então vamos observar. Se você olhar do versículo 23 até o versículo 27, nós temos a primeira parte dessa profecia. Nessa primeira parte, o Senhor está dizendo para os filhos de Sião, para que eles pudessem regozijar. O livro do profeta Joel, ainda não se sabe exatamente em que parte da história do povo de Israel este livro ocupa, ou qual é a fase deste livro. Alguns acreditam que tenha sido talvez no tempo de Joás, 830 anos antes de Cristo. Outros acreditam que possivelmente tenha sido no tempo do rei Uzias, 754 antes de Cristo. O que nós sabemos, o que está evidente neste livro, é que no tempo do profeta Joel, Judá estava debaixo de uma grande crise, diante de uma tempestade de gafanhotos, que estava varrendo a terra naquele tempo. Eles estavam sendo consumidos, eles estavam vivendo uma profunda crise espiritual, como também uma crise social, por causa dessa tempestade de gafanhotos. Toda a nação estava debaixo da ira, do julgamento de Deus. E aqui nós temos uma palavra de Deus. E essa palavra é linda, porque ele diz aos filhos de Sião que Deus ele enviaria duas chuvas, a temporã e a serode. A chuva temporã, ela ocorria no outono, no final de outubro. Escute bem, a chuva temporã, ela ocorria no outono, no final de outubro. Essa chuva, quando ela ocorria, os agricultores já preparavam a terra para plantar a semente, porque essa chuva estava dizendo para eles, é a hora de plantar. Então eles, imediatamente, eles começavam a lançar a semente na terra, por causa da chuva temporã. A chuva seródia, ela ocorria na primavera, entre os meses de março e abril. Essa chuva eram as chuvas finais, para o tempo da colheita. Que coisa linda, irmãos. Mas eu volto a dizer, não é uma história, e nem tampouco informações sobre geografia, ou qualquer outra coisa daquele tempo. Nós estamos lendo uma das mais importantes profecias para a igreja nesses dias. Agora observe que o Senhor está dizendo isso, Ele está dizendo também que Ele iria restituir a eles, e se você quiser olhar na sua Bíblia, em Joel 1,4, diz assim, o que deixou o gafanhoto cortador, comeu o migrador, o que deixou o migrador, comeu o devorador, o que deixou o devorador, comeu o destruidor. São 4 tipos de gafanhotos, que havia assolado a terra. Então o Senhor está dizendo que Ele vai restituir tudo aquilo que aqueles devoradores, que aqueles gafanhotos havia saqueado. E o Senhor diz mais ainda, que o povo iria comer abundantemente, eles iriam se fartar, eles iriam louvar o nome do Senhor, e eles jamais seriam envergonhados. Então eu preciso te dar uma informação. Sabe quando foi que isso aconteceu no contexto restrito da história de Judá? Isso não aconteceu.
Isso não aconteceu. Então, se não aconteceu, a profecia é falsa? Não, a profecia é verdadeira. Porque Deus não estava falando para os judeus de maneira geral. Irmãos, escute, nós temos que parar de generalizar a interpretação da Bíblia. Porque nós generalizamos a palavra de Deus, nós generalizamos Deus e tudo mais que é espiritual. Nós precisamos ter percepção, discernimento, revelação. Não se pega um texto e interpreta ele fora do seu contexto. Você pode até dizer, mas irmão, você está interpretando. Eu estou interpretando profecia. Profecia são documentos sagrados que você precisa interpretar com muito cuidado, com muito zelo. Então nós temos que ser bem atentos aqui. Esta profecia não se cumpriu na história de Israel. Nós não temos relatos onde essa profecia se cumpriu. Ela se cumpriu sim, e nós vamos ver daqui a pouco, com a igreja. Com a igreja ela se cumpriu. Aí você vai ver que o versículo 26, o Senhor vai dizer, comereis abundantemente, vos fartareis, louvareis o nome do Senhor, que se ouve maravilhosamente sobre vós, e o meu povo jamais será envergonhado. E sabereis, que eu estou no meio de vós. E você pode até contra-argumentar, não, irmão, eu acho que isso aconteceu na história de Israel. Se aconteceu, o que isso trouxe de glória para Deus? Se aconteceu, irmãos, quando Jesus chegou nessa terra, ele nasceu, sabe quantas pessoas piedosas nós temos conhecimento que havia naquele tempo? Não passava de 8 pessoas. Toda a nação havia se tornado uma grande religião, e somente 8 pessoas, aproximadamente, estavam aguardando a vinda de Cristo. Um número muito pequeno. Deus não faz nada que não tenha como enfoque a sua glória. Não é propósito de Deus fazer alguma coisa que a glória fique com as pessoas ou com os homens. Todo o propósito de Deus é enaltecer a sua glória. Então este é o argumento contra todos aqueles que pensam que essa profecia se cumpriu na história de Israel. Não se cumpriu. Ela se cumpriu com a igreja. Quando foi que houve isso? Quando o Espírito Santo foi derramado. Lá no Pentecostes, no capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre a igreja. E aqueles gafanhotos que haviam devastado o povo de Israel, Deus os removeu para sempre. Ao invés de estarem ali debaixo daquele governo maligno, satânico, que os manteve na cegueira, agora o Espírito Santo vem, e agora eles têm a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Agora a igreja, ao invés desses gafanhotos, esses 4 gafanhotos, o que ela vai ter? Ela vai ter a palavra, ela vai ter a comunhão, ela vai ter a mesa do Senhor, ela vai ter as orações ligando os céus na terra. Há muito que se pode dizer aqui, mas eu não vou correr esse risco para nós não perdermos o enfoque central desta palavra. Então, amados irmãos e irmãs, observe isso. Dos versículos 23 até o 27, Deus cumpriu lá no Pentecostes. Observe o versículo 27, sabereis que eu estou no meio de vós. Agora Deus mesmo, porque o Espírito Santo é aquele no qual o Pai e o Filho habitam. Eu vou dizer isso mais uma vez. O Espírito Santo é aquela santa e bendita pessoa no qual o Pai e o Filho habitam. Quando o Espírito Santo foi derramado para a igreja, ele trouxe toda a realidade daquilo que é o Pai, e ele veio comunicar tudo aquilo que é o Filho na sua pessoa e obra para nós. O Espírito Santo. Quanto ao Pai, ele comunicou os seus atributos. Quanto ao Filho, ele comunicou sua pessoa e sua obra. Esse é o Espírito Santo. Agora observe o versículo 28. Diz assim o versículo 28. E acontecerá. Está vendo, irmãos? E acontecerá. O que esta pequena frase, e acontecerá, quer nos dizer?
que vai acontecer uma outra coisa, além de tudo isso. Além deles comerem abundantemente, vamos dizer assim, além do Senhor remover todos esses 4 gafanhotos, além deles comerem abundantemente, além de não serem mais envergonhados, além de Deus habitar no meio deles, além de tudo isso, acontecerá algo. Ele diz: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. Vão lendo tudo aí, ok? Agora, vem comigo, chegue no versículo 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível, olha a frase, dia do Senhor. Meus irmãos e irmãs, você sabe que esta frase, dia do Senhor, é uma frase escatológica. São 2 grandes dias, o dia do Senhor e o dia de Cristo. Se você examinar essa frase, dia do Senhor, você saberá que esse dia fala de um tempo terrível. Ele começa a ser descrito desde Isaías capítulo 2. Isaías, Joel, Amós, Malaquias, Tessalonicenses. Todos estes livros vão falar desse dia do Senhor. É um dia terrível, dia de angústia, dia de juízo. Se você olhar do ponto de vista da escatologia, você sabe que esses dias, ou esse dia, serão aquele tempo das trombetas, descrita em Apocalipse capítulo 8, chamado de o tempo da grande tribulação. E nós sabemos que ao final desse terrível dia, haverá um grande dia, que Paulo chama o dia de Cristo. Esse dia de Cristo tem a ver conosco. O dia do Senhor tem a ver com o mundo, com as nações. O dia do Senhor tem a ver conosco. Entenda isso, irmãos. Se você não entender isso, então você vai ficar perambulando na superficialidade da palavra de Deus. E você pode ser enganado, você pode ser distraído, você pode perder o princípio, o governo de Deus e a vigilância. Muito cuidado, irmãos. Então você está vendo que o versículo 28 está intimamente ligado com o 31, são 2 acontecimentos. Aí você vai dizer, irmão, ainda está confuso, mas eu não terminei a argumentação. Vem comigo agora para Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O versículo 1 diz: ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então aqui o que aconteceu? O Espírito Santo, ele foi derramado. Jesus ascendeu, ele conquistou o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo é uma conquista de Cristo para a igreja. Ele não apenas conquistou para nós o perdão, ele não apenas conquistou para nós o poder sobre a morte, sobre os pecados, sobre o pecado, sobre o mundo, ele conquistou para nós também o Espírito Santo. Porque Deus disse em Gênesis 6:3, o meu Espírito não habitará para sempre no homem, porque este é carnal. Toda a carne estava corrompida com o pecado, então o Espírito de Deus não podia habitar. O Espírito de Deus habitava no homem, naquela faculdade de espírito, aonde estava a intuição, a consciência, onde está a intuição, consciência e comunhão, aí o Espírito Santo habitava, para governar a alma, sua vontade, sua mente, suas emoções. Mas agora o homem caiu, seu espírito ficou inativo, como que morto, sua alma passou a governar, o ego dominava o seu ser, passou a ser o centro da sua personalidade. E Deus disse, meu espírito não habitará para sempre no homem. Mas observe, irmãos, que Jesus veio na carne de pecado, porém sem pecado. Numa carne suscetível ao pecado e com todas as possibilidades de pecar. Mas ele foi um homem aprovado diante de Deus. Durante os 30 anos da sua vida, quando ele compareceu
no Jordão para ser batizado por João Batista, ali o céu se abre, vem uma voz que diz: este é meu filho amado, no qual me comprazo. Por quê? Porque o pai sentia prazer naquele homem, naquele filho, porque durante aqueles 30 anos da sua vida humana, o pecado não havia entrado na sua natureza, o pecado não havia corrompido a sua carne, seus sentimentos, suas emoções, sua vontade, sua mente. Sua vontade, sua mente, suas emoções estavam intactas, íntegras, sem pecado. Depois você vai ver que do Jordão até o Hermon, o nosso Senhor prossegue o seu ministério, sendo fiel a Deus, correspondendo à vontade de Deus. Quando ele chega no Hermon, novamente aquela voz do céu vem e diz: este é meu filho, a ele ouvi. E por que o pai dá testemunho do seu filho pela segunda vez? Porque ele não só tinha uma vida íntegra, uma alma íntegra, pensamentos íntegros, uma vontade governada pela intuição no espírito, uma mente governada pela consciência no espírito, emoções governadas pela comunhão no espírito, mas também ele foi um homem que viveu uma vida de plena obediência ao Pai. Ele estava pronto para ascender aos céus e ser o primeiro homem a sentar no trono, e seria o único também, mas ele não quis ser o único, ele quis levar muitos a esta mesma glória. Ele sai do Hermon e ele vai até o Gólgota morrer por nós, porque, irmãos, ele precisava conquistar algo para nós. Ele precisava conquistar o perdão, a redenção. Eu digo mais, ele precisaria conquistar ainda para nós o Espírito Santo. O Espírito Santo foi uma conquista de Cristo para nós. Então ele conquistou o Espírito Santo. Ele disse: eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro. Por que outro? Porque ele seria um consolador no trono, e o outro, o Espírito Santo, seria o consolador dentro de nós. Esta é a grande porção dobrada que nós temos, irmãos. Um consolador no trono e o outro consolador dentro de nós. Um intercedendo por nós e o outro glorificando Cristo dentro de nós. Então ele fez isso, irmãos. Ele conquistou o Espírito para nós. Observe aqui, irmãos, Atos capítulo 2, versículo 17. Aquelas pessoas estavam dizendo: eles estão embriagados. Esse povo está louco. Pedro disse: não, estes homens não estão embriagados, como virdes, e estão pensando. Isso aqui é versículo 15, agora eu chego no 17. Mas o que ocorre, versículo 16, é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Agora observe o que Pedro vai dizer. E acontecerá, Pedro diz, irmãos, não é Pedro, é o Espírito Santo, nos últimos dias. Por que últimos dias? Porque aquela profecia tinha um cumprimento inicial, e ela aconteceu já. O Espírito Santo desceu. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, a descida do Espírito Santo, derramado do Espírito Santo, tem duas fases. A primeira fase cumpriu. A segunda fase cumprirá. Ela ainda não se cumpriu ainda, mas ela cumprirá. Porque essa frase, últimos dias, ela fala especialmente sobre a última geração que viverá a última hora antes da volta do Senhor. Derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Ele vai ratificar a profecia de Joel. E observe bem, olha o versículo 20, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Lá diz terrível, porque para o mundo será terrível, porém para nós será um dia glorioso. Eu quero te mostrar algo também. Se você está com a Bíblia aberta em Joel, eu quero que você observe algo muito especial. Veja que aqui em Joel, diz assim, versículo 28, e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito. Está vendo? Só que quando você lê Atos,
diz assim: derramarei o Espírito. Porque o Espírito foi derramado, a pessoa do Espírito foi derramado. Mas o que vai acontecer agora é do Espírito, porque ele já está derramado. Você compreende? Primeiro, derramarei porque é a pessoa dele. Essa pessoa já foi derramado. O que significa, irmãos, não haverá um novo Pentecoste. Nós não estamos buscando um novo avivamento. O que Deus vai fazer é nos levar de volta para aquele Pentecoste. Mas não é o Espírito que vai ser derramado, porque ele já está aqui, ele já foi derramado. Ele não tem que ser derramado de novo, mas será o poder dele, vai ser dele, esse poder dele que vai vir sobre nós. Não é do Espírito Santo, porque é da sua obra que já está sendo realizado. Quer dizer que aquela obra que ele realizou ali na igreja primitiva, para iniciar a sua igreja, para começar a sua obra, o Espírito foi derramado. Agora, para concluir a sua obra, nós vamos experimentar esta outra fase do Pentecostes. Estão vendo a grandeza dessa profecia, irmãos? Irmãos, na primeira fase dessa profecia, Cristo subiu e o Espírito desceu. Na segunda fase, o Espírito subirá com a igreja e Cristo descerá para a igreja. Vocês conseguem perceber isso, irmãos? A grandeza de tudo isso. Como é lindo essa forma, esse trabalhar do Senhor, essa interpretação. Vamos voltar aqui, porque eu quero colocar alguns pontos para vocês. Então, nós estamos esperando o cumprimento da chuva seródia. Você sabe que em Israel existem 7 festas. Dessas 7 festas, 3 são proféticas. E essas 3 festas proféticas, elas acontecem sucessivamente. O Espírito Santo desceu na festa do Pentecostes. E a segunda vinda de Cristo acontecerá como a festa dos tabernáculos. Mas sabe como que era a festa dos tabernáculos? Eles se colocavam debaixo de tendas, todo o povo saía para habitar em tendas. E por quê? Porque Deus estava lembrando eles: vocês não pertencem a este mundo, vocês são peregrinos. Meus irmãos e irmãs, é isso que o Espírito Santo está fazendo. Ele está nos tirando nossas raízes dessa terra, mostrando para nós que nós não pertencemos a este mundo. Este mundo passará pelo juízo do Senhor, mas todos aqueles que tiverem esse coração de peregrinos reinarão eternamente com Cristo Jesus. O coração da igreja, o coração da noiva é um coração de peregrinos. Nós somos peregrinos. Este mundo não é o nosso lugar, essa terra não é o nosso lugar. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a sua nova Jerusalém, nós somos a sua noiva, nós somos a sua cidade nupcial. Então, por favor, vamos voltar aos textos de Joel, que eu quero trazer aqui algumas lições para vocês. Vamos agora buscar uma outra forma de entender essa profecia. E aqui eu separei pelo menos 4 pontos para nós meditarmos nessa profecia. Vamos olhar de maneira geral agora. No versículo 23, do capítulo 2 de Joel, olha a frase: filhos de Sião. Irmãos, escute, grave isso no teu coração. Sião na Bíblia fala do pensamento mais elevado que Deus tem em relação ao seu povo. Sião é a expressão mais elevada do conceito que Deus tem em si mesmo acerca do seu povo. Todas as vezes que você lê na Bíblia sobre Sião, a conotação é positiva. Então vamos observar isso. Vou colocar alguns textos. Hebreus capítulo 12 e o versículo 22. Você não precisa abrir sua Bíblia, apenas ouça. Diz assim: mas tendes chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém
celestial, a incontável hostes de anjo, a universal assembleia. Eu sei que a palavra anjo aqui causa um pouco de estranheza para nós, mas esta palavra aqui é uma palavra genérica do texto grego original. Fala de mensageiros, os portadores da mensagem. Então nunca leia anjo como se referindo aos seres celestiais, como serafins, querubins. Nunca. Primeiro você tem que observar o contexto, se realmente está falando dos seres angelicais, celestiais. Nesse contexto, não. Então, meus irmãos, ele está dizendo aqui, o escritor aos Hebreus, que o Monte Sião é a cidade do Deus vivo, é a Jerusalém celestial, é a incontável hostes dos mensageiros, é a universal assembleia de todos os santos. Então, isto é Sião. Deixe-me colocar um outro texto para ampliar a revelação deste. Apocalipse capítulo 14 e o versículo 1. Diz assim: olhei, eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele os 144.000. Mais uma vez nós estamos lendo profecia, não se interpreta a profecia com olhômetro, com axiologia. Profecia você não interpreta como interpreta outras passagens de histórias da Bíblia. Profecia requer muito zelo, cuidado, uma visão mais delicada, microscópica. Então veja bem, o Cordeiro em pé sobre o monte Sião e os 144.000, o que nós temos aqui? Um quadro. O que a Bíblia nos fala desses 144.000? O texto que vai nos responder isso se encontra em primeiro lugar, em Apocalipse capítulo 7, quando João tem a visão daquelas tribos, 12.000 de Judá, Rúben e assim sucessivamente. E ali vão faltar duas tribos, Dan e Efraim. Esse número 144.000 é um número profeticamente representativo. O número 12 é o número que fala da completação da obra de Deus, da consumação da obra de Deus. Quando esse número ele é somado ou multiplicado, ele vai falar da completação, das completações, ou por que não dizer da completação final de Deus. Estão ouvindo, irmãos? Da completação final. Então aqui nós podemos dizer assim, essa visão do capítulo 14 aqui, fala da completação final de Deus. Qual é a completação final de Deus? É que um dia ele terá um povo no qual ele será coroado como cabeça. Ele terá um povo que ele vai se exaltar sobre ele. Amém, irmãos? Por isso que o Cordeiro está em pé sobre o Monte Sião, porque Monte Sião é a cidade do Deus vivo, é a Jerusalém celestial. E outro ponto que você precisa considerar em Apocalipse sobre os 144.000, o capítulo 21. Lá tem uma cidade, que tem uma muralha, e essa muralha, ela está adornada de pedras preciosas no seu fundamento, e a medida dela é 144 côvados. Mais uma vez nós temos um número, 12 vezes 12, 144. Lindo isso, irmãos, porque mais uma vez o Senhor quer nos falar desta cidade santa, os filhos de Sião, a Assembleia Universal constituída de todos os santos. Está aqui na profecia de Joel. Mas vamos mais. Versículo 24. Ele vai falar do vinho e do óleo. Vinho é a obra de Cristo, é a expiação. O óleo é a unção do Espírito. Vinho e óleo, aqui, irmãos, fala das duas coisas que se cumpriu na primeira fase do Pentecoste, do derramar, da obra do Espírito, de maneira contundente, de maneira gloriosa. O que aconteceu em Atos dos Apóstolos foi uma intervenção sobrenatural de Deus. Não acontecerá um outro Pentecoste, como nós não teremos mais uma outra cruz.
Porque Pentecoste e a cruz estão juntos. A cruz e o Pentecoste estão juntos. Não haverá. Então o que vai acontecer nos nossos dias? Vai acontecer, irmãos, uma extensão, a conclusão daquilo que iniciou lá no Pentecoste. Ou você acha, irmãos, irmãs, que nós, do jeito que nós estamos aqui, vivendo essa medida de fé, de trabalho, de serviço, de vida cristã, é desse jeito aqui que nós vamos comparecer diante do tribunal de Cristo? É para esta igreja que ele vai voltar? Então ele deveria ter voltado há 2000 anos atrás, porque aqueles cristãos, eles eram espiritualmente muito mais elevados do que nós. Aqueles cristãos amavam a Cristo de verdade. Eles não amavam a Cristo de palavras, eles amavam com a sua própria vida. Aqueles cristãos morreram por causa de Cristo. Hoje os cristãos têm dificuldade de viver Cristo. Aqueles cristãos, eles davam tudo, eles deram tudo por Cristo. Hoje nós temos dificuldade até de dar o nosso tempo para Cristo. Nós amamos a Cristo até que o nosso amor não seja provado. Nós temos muita responsabilidade com a obra de Deus até que a nossa responsabilidade não tenha que ser provada. Nós somos fiéis ao Senhor até que a nossa fidelidade não tenha que ser provada. Meus irmãos, então ele deveria ter voltado há 2000 anos atrás. Mas ele não voltou. Sabe por que ele não voltou? Porque ele vai restaurar esta igreja. Ele vai fazer uma obra muito grande. Ele vai fazer uma obra e ele está caminhando para isso. E nós precisamos também caminhar para isso, irmãos. Não adianta nós ficarmos aí orando para avivamento. Eu tenho falado nesses últimos dias sobre as orações erradas, orações genéricas, orações antibíblicas, orações que não têm nada a ver com o caráter de Deus, com a vontade de Deus. Nós oramos coisas ridículas, ridículas. Alguns irmãos ficaram arrepiados com isso. É só você olhar na palavra de Deus. Tem irmãos que oram assim: Senhor, faz de mim um adorador. Já orou assim? Ninguém balança a cabeça agora, mas todo mundo aqui, inclusive eu, já oramos: Senhor, faz de mim um adorador. Fazer adorador? Você quer que Deus faça de você um adorador? Não peça para Deus fazer o que é responsabilidade sua. Adoração é responsabilidade nossa e não de Deus. Entende? Você deveria ser um adorador no dia que você teve consciência que todos os seus pecados foram perdoados. Deus procura adoradores, Ele não gera adoradores. Ou tem algum lugar na Bíblia onde Deus gera adoradores? Senhor, faz-me santo. Fazer santo? Ele manda você ser santo. Sede santo. É seu dever ser santo. É seu dever consagrar. A gente fica, irmãos, nessa autocomiseração espiritual e coloca a responsabilidade. Sabe por que eu ainda não sou santo? Porque Deus não terminou a obra em mim. Sabe por que você não é santo? É porque você não tem uma atitude séria em servir a Deus. Isso chama-se responsabilidade espiritual. Ó Senhor, destrói as obras da carne na minha vida. Destrói não, Ele não vai destruir. A Bíblia diz: andai no Espírito e jamais satisfarei os desejos da carne. Vai andar no Espírito, que aí a sua carne é vencida. Compreende, irmãos? Se eu estiver errado, me corrijam. Ah, Senhor, faz-me andar na tua presença. Faz-me, Ele não vai fazer não. Você tem a obrigação de andar na presença dEle. Anda na minha presença e ser perfeito. É você que tem que andar. Nós temos que parar, irmãos, com esse evangelho de pedintes. Compreende? Nós temos que parar de ficar na periferia. Nós temos que parar de ficar comendo migalhas que caem da mesa. Senta na mesa, você é filho, você é filha. Senta, come, alimenta do Senhor. Nós estamos orando por muitas coisas que Deus está esperando, não é um agir dele, é o nosso agir. Ou não? A gente ora e fala: Senhor, aviva a tua obra. Aviva? Aviva a tua obra? Como Ele vai avivar a obra? Como Ele vai avivar a obra de pessoas que não reúnem para orar? Como Ele vai avivar a obra de pessoas que gastam o seu tempo com eles mesmos e não gastam com o Senhor? Como Ele vai avivar, irmãos?
uma igreja medíocre, uma igreja com uma fé superficial, como ele vai avivar? Sabe quando ele vai avivar? No dia que levantar uma vanguarda e dizer como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-nos. Eis-nos aqui, Senhor, preparamos para ti um lugar. Preparamos para ti um lugar. Nós preparamos para ti um lugar de habitação, lugar do teu prazer. Nós não queremos ser um cemitério, um vale de ossos secos. Nós queremos ser o jardim do teu prazer. Nós queremos ser. Cadê, irmãos, esses? Que vão se levantar para se oferecer para o Senhor. Nós estamos esperando o Senhor vir e entrar por aquela porta. Meus irmãos, tudo que Ele tinha de fazer, Ele já fez. Tudo que Ele tinha de dar, Ele já deu. Agora nós temos que ter responsabilidade. Estude os avivamentos e você vai ver. Estude os avivamentos da história. Os grandes movimentos de Deus. Havia um povo que queria. Havia um povo que decidiu pelo Senhor. Não ficaram como espectadores. Como o tanque de Betesda. Estava cheio de doentes lá, esperando um anjo descer e agitar as águas. E o Senhor chega para um paralítico e diz assim: você quer ser curado? Isso é o cúmulo do absurdo, uma pergunta dessa. Claro que quero ser curado, mas não era isso que Jesus estava perguntando. Você quer mesmo? É isso que você quer? É ficar em torno desse tanque aqui? É nisso que você crê? É isso que você espera? E estava ali, irmãos, a cura, o milagre em pessoa, e ninguém via. Eu ouço muitas pessoas perguntando: por que Deus não faz tantos milagres hoje como fazia no tempo primitivo? Você lembra como Ele fazia no tempo primitivo os milagres? Deus enviou o verdadeiro milagre, o maior de todos, Ele enviou para a terra. Sabe onde Ele terminou? Na cruz. Entende? Na cruz. Tinha 8 pessoas quando Ele nasceu e tinha 120 depois que Ele ascendeu. E imagine, teve um irmão que disse que, se contar na Bíblia, alguns eruditos acreditam que há em torno de 157 milagres registrados que Jesus fez. Quer dizer, está faltando gente ali no Pentecostes, porque só havia 120. Você imagina, irmãos? Jesus curou milhares de pessoas, não foram meia dúzia, não foram só 157, milhares. E o que as pessoas fizeram com os milagres dele? As pessoas queriam milagres. Quando o milagre acaba, a fé vai embora. Deus quer pessoas que o conheçam pessoalmente. Como diz lá em Osés capítulo 6, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Aí ele vai falar da chuva seródia. Como alva, a sua vinda é certa. Então, meus irmãos e irmãs, se você estudar na Bíblia, você vai ver que a chuva seródia sempre está relacionada com a volta do Senhor. Leia o livro de Tiago. Você vai ver que sempre está relacionado com a volta do Senhor. Antes da volta do Senhor, nós teremos uma grandiosa obra do Espírito Santo, tão poderosa como foi aquela obra inicial. Aquela obra do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos foi para habilitar a igreja, para iniciar aquela tão grande obra. Nesses últimos tempos, o Espírito Santo vai fazer uma obra tão grande na igreja, para que ela possa consumar a obra de Cristo na terra. Aquela primeira obra do Espírito Santo em Atos, foi para habilitar a igreja a iniciar e cumprir a sua missão. Agora será para concluir a sua missão. Em dias sombrios, em dias difíceis, nós estamos precisando, irmãos, nós estamos precisando de uma grande, de uma profunda, de uma tremenda, de uma poderosa obra do Espírito Santo. Quem aqui não está desejando isso? Quem aqui não espera por isso? Mas eu te pergunto, você está trabalhando para isso? Você está se colocando nessa linha? Você tem se colocado diante do Senhor? Você está preparando sua vida para isso? Você está entendendo os movimentos presentes de Deus? Você está em sintonia com a vontade de Deus? Seu coração está alinhado com o trono de Deus? Você está escutando a voz do Espírito nesse tempo? Você consegue perceber a seriedade de tudo isso?
Não é importante só o que nós ouvimos aqui. É importante se aquilo que nós ouvimos aqui nos acompanha durante a semana, nos acompanha nos nossos afazeres, nos acompanha nos nossos relacionamentos. É isso, meus irmãos. O Espírito Santo, ele anela por fazer esta obra. Ele anela. E ele virá. Quando eu falo virá, não é que ele está no céu, ele está entre nós. Ele já foi derramado. Ele não vai ser derramado de novo. O Espírito já desceu. Agora do Espírito nós vamos receber. Agora nós precisamos ter consciência. Ter uma consciência como igreja. Essa consciência falta para muitos irmãos. Algumas pessoas, talvez a grande parte dos irmãos, entende muito pouco o que é ser igreja. Muito pouco o que é ser igreja. Se prendem às reuniões, mas não compreende nada de chamamento e de vocação celestial. Por isso existe tanta morte, tanta frieza, tanta indiferença, tanta superficialidade, tanta mediocridade no meio do povo de Deus. Que o Senhor possa nos arrancar disso, irmãos. Que o Senhor possa fazer uma grande obra entre nós. Vamos para os pontos finais aqui. Para concluir, versículo 25 do capítulo 2, Joel 2, 25 diz: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Uma tradução mais perto do original diz assim: devolverei tudo que vocês perderam. Tudo que eles perderam, o Senhor trouxe no Pentecoste. O Senhor trouxe muito mais. Eles podiam beber e comer abundantemente. Aquela igreja se fartou, se encheu do Senhor. Aquela igreja teve a consciência que Deus estava no meio delas. Jesus disse que aonde estivesse 2 ou 3 reunidos, Ele estaria no meio. A igreja primitiva desfrutou da presença de Deus de uma maneira muito profunda. Então todas aquelas bênçãos que nós lemos ali, aqui em Joel capítulo 2, na primeira parte, foi o que a igreja primitiva experimentou. O quarto ponto, versículo 28, é o que eu disse para vocês. E acontecerá. E acontecerá. Quer dizer, uma parte iria acontecer e outra posteriormente aconteceria. A primeira parte, irmãos, do versículo 23 ao versículo 27, é uma alusão ao que aconteceu ali, ocorreu na igreja de Atos, o que ocorreu na igreja de Atos. Essa outra parte é o que vai ocorrer. E você diz, irmão, mas não é a mesma coisa? Claro que é a mesma coisa, porque é o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito. É o mesmo Pentecoste. Porque aquela igreja se tornou ousada. Hoje nós somos uma igreja, de maneira geral, nós temos perdido a ousadia, temos perdido a verdadeira alegria. Nós temos perdido muito daquilo que aqueles irmãos ganharam naquele Pentecostes. Porém, nos nossos dias nós temos perdido. Era característica fundamental que todos os que servissem, em qualquer esfera de serviço na casa de Deus, fossem homens cheios do Espírito Santo. Hoje não, o que vale é a capacidade. O que vale é se a pessoa sabe fazer. Na igreja primitiva não era. Por quê? Porque tudo estava debaixo do governo do Espírito Santo. Hoje, o que governa é a mão do homem. O que governa são as nossas estratégias. O que governa, o que predomina, o que prevalece, são as formas de entretenimento. Irmãos e irmãs, nós não podemos perder a visão da palavra de Deus quanto ao caráter daquilo que é a igreja. O Espírito Santo tem que estar à frente, ele tem que governar todas as coisas. Se ele não governar, nós jamais saberemos para onde estamos indo. Nós teremos a sensação que tudo está tranquilo. Só depois vamos descobrir que somos como um barco à deriva, navegando a ermo. Precisamos que o Espírito Santo nos governe, porque o propósito dele é nos levar a Cristo Jesus, à plenitude de Cristo Jesus. Como aquela nuvem, em Números capítulo 9, que governava o povo de Israel, durante aqueles 40 anos do deserto, assim é o Espírito Santo sobre nós.
governando, nos conduzindo à plenitude de Cristo Jesus. Assim como havia no capítulo 10 de Números, aqueles dois trombeteiros, olhando para a nuvem o tempo todo, há uma necessidade que Deus levante profetas e mestres, que conheçam os movimentos do Espírito Santo, as suas demandas para esse tempo, para que a igreja não perca a sua visão celestial. Vamos mais ainda, irmãos, para concluir. O quinto ponto, dia do Senhor, que é uma ênfase também desta profecia. Se você estuda essa frase, dia do Senhor, se você quiser, eu vou te passar os textos rapidamente. Aonde acontece essa frase? Você vai ler e você saberá que é um tempo de juízo. É o juízo de Deus sobre as nações. Primeiro texto, Isaías capítulo 2, e o versículo 12. Capítulo 13 de Isaías ainda, versículo 6, versículo 9. Joel, eu vou ler os textos de Joel. Joel, capítulo 1, versículo 15 diz: Ah, que dia! Porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Joel 2,11, a última parte diz: Sim, grande é o dia do Senhor, é terrível. Quem poderá suportar? Joel capítulo 3, versículo 14. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Texto precioso. Então vou agora citar outros textos. Amós, capítulo 5, versículo 18 e o versículo 20. Obadias, capítulo 1, versículo 15. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 e 3. São estes os textos na Bíblia que vão falar sobre o dia do Senhor. E aqui está dizendo isso, irmãos, colocando para nós esse referencial. Antes que esse grande dia ocorra, Deus, vou colocar entre aspas, fará uma grande visitação através do poder da pessoa e da obra do seu Espírito na sua igreja. Se nós, irmãos, não estivermos comprometidos com isso, não importa qual é o conceito que nós temos de igreja, tudo se tornará palha, madeira e feno. Se nós não estivermos caminhando para esta direção, nós estivermos buscando, batalhando, para que experimentemos isso do Senhor, não importa o que você esteja fazendo, o que você julgue que é importante, isso vai produzir apenas palha, palha. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Só o Espírito Santo para fazer uma obra nas nossas vidas. Só. Do contrário, irmãos, vamos ficar de culto em culto, de programação em programação. Nunca sairemos do mesmo lugar. Seremos uma igreja sem ousadia. Seremos uma igreja sem a vida da palavra. Não é conhecimento da palavra, vida na palavra. Seremos uma igreja que não seremos luz neste mundo de trevas. Seremos uma igreja caracterizada pelo entretenimento e não pelo compromisso sério de uma visão celestial. Seremos uma igreja condenada com o mundo, não seremos uma igreja que reinará com Cristo. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Não há quem possa nos ajudar, a não ser o Espírito Santo de Deus. Mas Ele não vai forçar, Ele vai falar. E ao final Ele vai dizer assim, como disse aquelas 7 cartas às igrejas da Ásia: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo para nós aqui hoje. Há uma promessa que já se cumpriu, há uma promessa que se cumprirá. Que Deus cumpra esta promessa entre nós. Que Deus vos abençoe. Pai, no nome de Jesus, amado Deus, querido Pai, bendizemos o Teu nome para sempre, Senhor. E pedimos ao Senhor que nos ajude a viver esta palavra. Ajude-nos, Senhor, a viver esta grande profecia. Que haja aqui entre nós, homens e mulheres, que se levantem
que digam: eis-me aqui, Senhor. Pessoas que se coloquem diante do Senhor para se tornar um campo fértil, para que essa chuva seródia caia e produza os frutos que o Cordeiro anela colher. Vem com a tua chuva seródia sobre nós, Senhor. Vem com essa chuva seródia sobre a minha vida, sobre a vida das minhas irmãs e dos meus irmãos. Nós te clamamos nessa hora. Tira-nos desse vale árido, dessa terra seca, e desça a água do teu céu sobre nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor.